Pessoal, agora nós vamos colocar a mão na massa para fazer a segunda parte daquela aula que eu comecei com vocês sobre IA para docentes. Qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é, em menos de 10 minutos, apresentar para vocês, com um exemplo prático, real, de como a gente pode usar o chat GPT para simplificar a vida do professor. E a gente vai fazer isso como? Em apenas 10 minutos eu vou mostrar para vocês aqui como que dá para a gente fazer um plano de ensino sobre um tema sorteado, um roteiro de aula com indicação dos objetivos de aprendizado e metodologia de ensino, enfim, toda aquela papelada lá que a gente precisa de entregar na coordenação, os slides e sugestão de vídeos para o curso inteiro, 4 questões de múltipla escolha, 2 questões abertas e ainda um texto de aprofundamento com tema de sugestões e vídeos e leituras para o aluno fazer isso depois. Vocês imaginam o trabalho que dá para fazer uma coisa desse tipo? Já tentaram criar um curso do zero pela primeira vez? Eu tenho certeza que vocês sabem, né, que vocês imaginam que é impossível fazer isso em 10 minutos. De fato, em 10 minutos é muito pouco, tá? Aqui nesse curso, aqui nessa aula, a gente vai gastar só 10 minutos porque eu já digitei e eu vou mostrar para vocês um chat GPT terminado. Mas eu fiz essa mesma atividade com 50 professores há 2 semanas atrás, numa escola que nos convidou para poder falar a respeito, e todos os 50 professores fizeram todos esses documentos aqui para um curso totalmente novo, fora da área de expertise deles, usando o chat GPT em menos de 50 minutos. Então, na vida real, você vai gastar aproximadamente 50 minutos. Aqui nessa aula, como eu vou mostrar um chat que já está feito, a gente consegue fazer em menos de 10 minutos. Então, bora lá, vamos ver como é que isso é possível? Olha só, como eu falei, esse aqui é meu chat, tá? É um chat GPT 3.5, gratuito, e eu vou ensinar para vocês quais são os macetes e como que a gente usa o chat GPT para que ele consiga entregar para a gente um material de alto nível, tá? De alta qualidade. Então eu sempre começo com uma pergunta mais aberta para o chat GPT, mas não pode ser uma pergunta preguiçosa de 3 palavras, não. Mesmo que seja uma pergunta mais aberta, é importante a gente explicar para ele exatamente o que a gente quer fazer. Então aqui, olha só, quero criar um curso sobre Revolução Industrial, esse foi o tema que foi sorteado para mim, tá? Um curso sobre Revolução Industrial para alunos do 8º ano do ensino fundamental. E eu ainda reforço aqui para ele, ó, 14 anos de idade. O curso será dado dentro da disciplina de História, com duração de 4 aulas de 50 minutos. Liste quais são os tópicos mais importantes que devem estar presentes no curso para corresponder ao que é esperado dentro da BNCC. Então observa que eu começo pedindo para ele listar os tópicos, mas eu não peço de qualquer jeito. Eu falei que é um curso de história, falei que é para o 8º ano, falei que os alunos do 8º ano têm 14 anos de idade, que esse curso vai ser dado dentro de uma disciplina de história, que esse curso tem 4 aulas de 50 minutos e que ele precisa corresponder à BNCC. Então, quanto mais específico a gente for na criação de um comando para o chat GPT, melhor vem a resposta. Aí vamos analisar a resposta que ele trouxe aqui. Então, ele seguiu a ordem, né? Falou, olha, para discutir os tópicos principais seriam esses. Ele já distribuiu os tópicos para mim aqui dentro das 4 aulas que eu falei com ele, tá vendo? Então, contexto histórico, né? Depois aqui desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Fazendo uma trajetória histórica lá do século XVIII até o século XX, setores impactados, impactos econômicos, né? Impactos sociais e a Revolução Industrial no Brasil. Beleza, já me sugeriu aqui as metodologias. Mas eu queria que fosse um curso que pegasse mais a parte atual do Brasil e fizesse de trás para frente. Eu, particularmente, não sou professor de história, tá? Vamos deixar claro, mas eu adoro esse tipo de aula que parte do Brasil, do contexto atual do Brasil, e volta no passado. E não aquela a ordem cronológica normal, né? Começar lá no século XVIII até hoje. Eu gosto de quando as coisas vão ao contrário, porque me ajuda a dar uma referência melhor do que é que está acontecendo hoje,
e por que que aquele conteúdo ali é relevante para a minha vida hoje. O que que uma coisa que aconteceu lá no século XVIII tem a ver com a minha vida aqui agora. Então eu criei um novo comando para ele. Tudo que a gente escreve aqui no chat GPT, a nomenclatura correta é prompt. Tá? Então, qual que foi o prompt que eu criei aqui dentro do chat GPT, que é isso que está escrito aqui em cinza? Olha, eu quero fazer um curso que parta do presente para o passado, iniciando por uma análise do Brasil atual e da chamada indústria 4.0 e volte até as origens da Revolução Industrial. Quero que os meus alunos sejam capazes de compreender o Brasil atual com base no processo de industrialização desde a Revolução Industrial. Crie um plano de ensino, um roteiro de aulas com sugestões de vídeos curtos que podem ilustrar as aulas. Então aqui, percebam que eu já estou indo para uma segunda versão. Então eu já falei da indústria 4.0, falei que eu quero ir de frente para trás, né, do atual para o passado, e quero que ele me sugira também vídeos curtos. Aí ele atualizou a memória e começou a fazer outro plano aqui. Observe que aqui agora ele já colocou até objetivo geral, objetivos específicos, metodologia e iniciou o roteiro das aulas. Ó, aula 1, Brasil Atual, Indústria 4.0, já colocou atividades, já colocou sugestão do vídeo aqui, né? Transição da 3.0 para 4.0, depois segunda revolução e transformação no Brasil, e a quarta aula aqui é que ele vai falar da primeira revolução industrial. Ok, ele atendeu minha solicitação, mas ainda não está bom. Aqui ficou muito com foco só na primeira revolução, segunda, terceira e quarta, né? Mas os vídeos são legais. E se por um acaso o vídeo não linkar direto aqui, se isso aqui não abrir direto o link, tenta pegar esse escrito aqui, né? Que você vai achar coisas relevantes, muito legais dentro do YouTube. Porque nem sempre o link que ele coloca aqui abre direto. Mas se a gente pesquisar por esse assunto, a gente consegue lá no YouTube, tá? Mas voltando aqui. Então, a primeira versão eu achei que ficou meio quadrada demais. A segunda versão ficou muito pautada ali só numa ordem decrescente da Revolução Industrial, da quarta para a primeira, e eu queria alguma coisa um pouco no meio do caminho. Aí eu vou dar outro prompt para ele e vou fazer a terceira versão do meu plano de ensino. Então, coloquei para ele, olha, ficou muito focado na atualidade. Preciso de um curso que explore mais o contexto histórico da Europa, porque essa é a expectativa dos alunos, né? Então, refaça o plano de ensino e o roteiro das aulas. Aí, nessa terceira versão, ele chegou num ponto que eu queria. Então, ele começa aqui com a indústria 4.0, né? Sugeriu atividade, sugeriu texto, aí ele volta lá atrás, olha, então beleza, isso que aconteceu, que está acontecendo aqui no Brasil agora, qual que é a origem dela que a gente teve? Aí ele volta lá no século XVIII, aí fala depois, né, de um desdobramento disso da segunda revolução industrial, e fecha aqui, ó, com os impactos da quarta revolução industrial no Brasil e no mundo. Aí ele volta para a atualidade fazendo uma crítica, né, uma análise crítica e reflexiva aqui nesse período. Tá? E me sugeriu vários textos que são muito legais. O que é importante, pessoal, até aqui para vocês terem isso em mente? Quando eu, professor, vou preparar um plano de aula sozinho, eu geralmente faço uma versão. Quando muito, eu discuto com o meu coordenador, com a minha coordenadora, qual que é o caminho que a gente deve seguir. Mas essa profissão de professor é uma profissão majoritariamente solitária, né? Por mais que os nossos coordenadores tenham ali toda a boa vontade do mundo para poder nos orientar e trocar uma ideia conosco sobre o nosso plano de ensino, a gente sabe que é um trabalho individual que nós temos que fazer sozinho. Não dá para eu ficar o tempo todo, né, pedindo ajuda para o coordenador para fazer todas as coisas. Então, o chat GPT ele pode ser um coordenador pessoal que vai discutir com você e vai gerar ideias em cima daquilo que você criou. Olha que legal. Então, aqui, em pouquíssimo tempo, a gente fez 3 versões diferentes, cada uma melhor do que a outra, de um plano de ensino. Isso rápido, sem incomodar ninguém e seguindo os seus objetivos como professor.
Bom, mas vamos continuando. Então, estou considerando que essa terceira versão aqui do plano de ensino está ok. Então, já tenho um plano de ensino, já tenho metodologia, já posso copiar e colar isso lá no sistema da escola, que eu fico em dia com a documentação da disciplina. Aí agora vamos aprofundar um pouco mais. Olha, eu quero criar um curso que seja muito engajante para os alunos. Então, atue como um professor especialista em história e com muita capacidade de atrair a atenção dos alunos. E crie slides para cada aula de forma a instigar a curiosidade dos alunos. Então, agora eu já mudei o prompt, estão percebendo? Eu já entendi que o planejamento está ok, agora eu quero os slides. O chat GPT, atualmente, ele ainda não faz os slides com imagem, com design, etc. Mas ele consegue fazer para a gente os títulos e subtítulos de todos os slides, com base naquela orientação que eu dei. Olha, eu quero um slide que seja engajante para os alunos e é, que seja que seja muito engajante e que seja capaz de instigar a curiosidade deles, a curiosidade e a participação. Então ele já começa aqui para mim, ó, aula 1. Qual que é o slide, o título do slide? Indústria 4.0 e revolução do século 21. Isso não é surpreendente para um aluno que está chegando numa aula de história? Né? E aí o slide 2. O que você imagina quando pensa no futuro da indústria? Opa, de novo, aula de história, falando de futuro, falando de presente, isso é legal. Os alunos gostam desse tipo de coisa. E ele dá até sugestão aqui, ó, exemplos do Brasil, né? Com uma empresa usando automação, o uso de IoT, ele me sugere um vídeo. Isso aí é algo que os meninos, sem dúvida, vão achar super legal. E aí ele volta lá, né? Então, como é que a tecnologia impacta na nossa vida, no nosso emprego, e como é que são as origens disso? Aí eu volto lá na primeira aula, ele já colocou título, subtítulo, né? Os slides, todos os slides aqui, ele já inclusive sugere o que eu devo colocar no slide, sugere os textos, e ele vai trocando de ideia com a gente. Olha só quanta coisa legal ele já coloca para a gente aqui em um único comando, tá? E aí a gente vai avançar um pouco mais. Agora eu quero fechar a aula, né? Eu quero fazer grupos de discussão na aula 5. Eu inclusive errei, olha só. Vocês perceberam que eu escrevi Brasil com letra minúscula, Revolução Industrial com letra minúscula? Nada disso é problema para ele. Ele consegue entender 100% o que a gente está fazendo. E aí agora eu estou pedindo, olha, eu quero que ele crie 5 tópicos de discussão e um roteiro para organizar a discussão dentro de cada grupo, e cada grupo vai analisar um tópico e apresentar para os demais. Então, na última aula, eu vou fazer uma grande discussão, ele acrescentou aqui uma quinta aula, ele já deu aqui para mim o roteiro e ele já listou 5 tópicos legais aqui para cada grupo discutir um tópico. Então, um grupo vai falar sobre as inovações tecnológicas na primeira revolução, outras vão falar das transformações sociais na segunda revolução, né? E por aí vai. E observem a riqueza das coisas. Ele já coloca até subitens aqui para orientar o trabalho dos grupos. Então, além do professor, né, eu como professor não ter que ficar digitando essas coisas, ele já me dá um monte de insights que, se fosse depender de eu criar isso sozinho, digitar isso sozinho, o trabalho ia ser tão grande que, por mais que os meus alunos merecessem, provavelmente eu não ia ter tempo de fazer. Então, um chat GPT e todas as outras inteligências artificiais que estão vindo por aí podem ser um grande parceiro do professor. Vamos continuar aqui um pouco mais. Então ele já listou o tópico, ele já deu o roteiro, né, para aqueles alunos ali que fazem questão de um passo a passo muito criterioso. Olha só, ele já dá até a sugestão de tempo e a reflexão de sala de aula. Então, beleza, ó, já fizemos o plano do curso, já fizemos os slides, já fizemos uma discussão em grupo aqui super legal, e agora a gente vai criar questões de múltipla escolha para eu fazer um exercício, um teste, e eu ainda oriento para ele, olha, eu quero que você crie 8 questões, metade fácil e metade difícil. Ele, na mesma hora, cria para mim. Olha que maravilha isso. Então, as questões mais fáceis, né, aquelas só para aquecer a turma ali, e questões mais difíceis.
né? Por exemplo, qual foi o impacto social significativo da primeira Revolução Industrial na Europa? Tá? Ou aqui, ó, durante a segunda Revolução Industrial, qual inovação teve um impacto crucial na expansão das ferrovias? Interessante demais isso aqui, né? Será que é fácil de distinguir entre aço e máquina a vapor na segunda Revolução Industrial? E aí ele coloca já para mim o gabarito e pronto. Eu geralmente peço para ele fazer, para o chat GPT fazer, o dobro de questões que eu gostaria de colocar na minha avaliação ou no meu exercício. Porque aí eu ainda escolho as melhores. Agora, se de todo você achar que não está bom, é só vir aqui e escrever de novo. Falar, olha, não está bom, eu quero que você modifique isso, modifique isso. Ele vai criar de novo e vai criar assim muito rápido. Então não precisa de achar que o chat GPT vai ficar cansado, tá? Ele vai refazer para você quantas vezes quiser. Só tem um detalhe, tá? O chat GPT gratuito, ele chega uma hora que ele para. Ele fala assim, opa, você já consultou itens demais, então agora você vai esperar um pouco e vai voltar a poder conversar comigo só de noite. O o pago, não, ele vai automaticamente. Então, se o seu chat GPT travar, é porque você já conversou demais, e aí você tem que entender que a versão gratuita tem essa limitação de quantidade de coisas que você vai perguntar. Não é por tempo, é pelo tamanho dos textos que ele gerou para você. Mas vamos continuar aqui para a gente terminar essa aula. Agora crie 4 perguntas abertas que avaliem a capacidade crítica dos alunos de responder a uma situação atual do Brasil com uma perspectiva histórica. E eu ainda dei para ele aqui ó, uma sugestão de uma pergunta aberta que eu achei muito boa para ele seguir o mesmo tipo de pergunta, tá? Então eu coloquei para ele aqui uma pergunta que eu tinha encontrado em outro material, que ele faz um cruzamento, ele faz uma análise comparativa entre os impactos da Revolução Industrial na China, os impactos da Revolução Industrial no Brasil e como é que isso foi diferente dos impactos da Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Olha que pergunta mais legal. E aí eu dou esse comando, ele vai fazer aqui para mim, ó, 4 perguntas super criteriosas, muito boas, abertas, reflexivas. Olha o nível dessas perguntas. Durante a segunda Revolução Industrial, a inovação tecnológica crucial, a inovação tecnológica foi crucial para a expansão. Compare o impacto das inovações tecnológicas naquela época com as inovações atuais, como a automação e a inteligência artificial no setor industrial brasileiro. Como essas tecnologias estão transformando a economia e a sociedade brasileira? Quais desafios e oportunidades elas enfrentam? Olha que questão maravilhosa para a gente colocar o nosso aluno com um olhar, né, olhando para a história, para tentar entender o que é que aconteceu lá no passado e ter um posicionamento crítico em relação ao que ele está vivendo agora no presente. Sensacional, é ou não é? E assim, ó, rápido para o professor fazer. E depois que eu fiz as questões abertas, eu ainda posso pedir para ele corrigir as questões, as respostas que os meus alunos deram. Olha isso aqui, pessoal. Então eu coloquei aqui, ó, vou colar 4 respostas de trabalhos apresentados pelos alunos. Corrija, dê uma nota de 0 a 10 e forneça um feedback curto com incentivos e sugestões de aprofundamento. Então eu copiei a pergunta aqui, tá? E copiei a resposta, ó, aluno A, aluno B, aluno C e aluno D. E ele corrigiu para mim. Ele já fez o feedback aqui, ó, aluno A, nota 8 em 10. Ele escreveu o feedback para mim, aluno B foi mal, né? Colocou o feedback, o C mais ou menos e o D foi muito bem. Olha só, 9 em 10 e ele já forneceu o feedback. É lógico que a gente não vai pegar isso e não vai nem ler a prova do aluno, né? Ou o trabalho que ele entregou. Mas quando a gente coloca para o chat GPT passar o olho primeiro, ele já me chama a atenção para alguns pontos que eu tenho que estar atento ali naquele trabalho. Então não é uma questão dele fazer por mim, mas é dele me ajudar a ver onde que tem um problema.
Então, se ele avaliou que esse trabalho aqui, por exemplo, está com uma nota tão baixa assim, eu tenho que tomar mais cuidado ainda na hora de eu ler aquele trabalho, tá bom? Então, pessoal, o ChatGPT é um assessor pedagógico fenomenal. E depois que ele corrigiu, eu ainda posso pedir para ele fazer o seguinte, olha, agora organiza as notas dos alunos numa tabela para que eu possa copiar e colar no sistema. A gente não tem que preencher as notas lá no sistema, só que aqui ele colocou 8/10, não dá para copiar e colar assim. Então, ChatGPT, coloque a nota numa coluna separada, pronto. Aí agora aqui, ó, eu posso copiar, aqui não está dando para copiar, mas eu posso copiar a planilha inteira, colo no Excel ali, e do Excel eu copio de novo para colar só essa coluna onde eu quiser. E aí, para fechar, para a gente encerrar com tudo aquilo que a gente prometeu fazer, eu vou pedir para ele, olha, eu vou precisar também de um texto para revisão da disciplina para ser utilizado como material de apoio ao final do semestre. Elabore um texto sintetizando os principais pontos abordados da disciplina em uma linguagem atraente para adolescentes de 14 anos. Então eu queria que ele fizesse um resumo e que esse resumo fosse atraente para um adolescente de 14 anos. O que ele fez para mim? Ele fez uma revisão em tópicos. É lógico, né? Adolescente, ele bate o olho aqui nesses tópicos, ele se interessa em ler. Se eu fizesse um textão aqui desse mesmo tamanho, provavelmente ele não iria pegar para ler. Então o ChatGPT, ele sabe qual é a linguagem para cada faixa etária, para cada nível de desenvolvimento. E mesmo que não seja perfeita, vou voltar a insistir aqui, não se trata de delegar para o ChatGPT tudo que o professor faz. Se você fizer isso, você está plantando a sua própria é, é, criando ali a sua própria forca depois. Porque se você só faz copiar e colar, ele vai assumir o seu lugar daqui a pouco. Mas lembra que a gente falou lá atrás? O papel do professor é instigar a imaginação. Imagina quanta coisa a gente foi capaz de desenvolver aqui nesses poucos minutos que a gente está falando junto, em várias versões de roteiro, várias versões de perguntas, e o tanto que a gente evoluiu junto aqui. Então, nós, professores, podemos usar o chat GPT da mesma forma para poder trabalhar esses contextos com os alunos. E viram como não é difícil? Como foi fácil fazer todo esse conteúdo aqui em pouquíssimos minutos? Então, pessoal, para fechar, eu fiz essa mesma atividade com 50 professores há 2 semanas atrás e todos eles resolveram e fizeram todos esses documentos aqui em menos de 50 minutos. Aqui a gente gastou menos tempo porque eu não fui digitando, né? Eu só estava narrando aqui para vocês. Mas é muito rápido e isso ajuda muito. Então, professor, professora, se você ainda não está usando o chat GPT para sua sala de aula, lembre que você pode estar perdendo tempo. O chat GPT é um grande parceiro e ele pode ajudar a refinar as suas ideias e a criar coisas novas para o seu curso, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como é que isso funciona, sobre como que a gente pode levar esse tipo de conhecimento que é gratuito, né? Porque computador já tem na sua escola, internet tem na sua escola, só precisa de ensinar o professor a usar. Se você precisar de alguma ajuda nesse sentido, pode contar com a gente aqui na Dell, que a gente te ajuda a elaborar esse tipo de treinamento para os seus professores, tá bom? É isso, obrigado, até a próxima.